Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal, espero que estejam todos bem e hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que já te incomodou em algum momento. Hoje nós vamos falar sobre telemarketing das operadoras de telecomunicações. Quando nós falamos de telemarketing, a primeira coisa que nós temos que pensar é no código de conduta de telemarketing do setor de telecomunicações. O que é esse código? Ele nada mais é do que uma carta compromisso que todas as operadoras de telecomunicações do país assinaram em 2019 com a Anatel. Nesse código de conduta, a Anatel regula toda a operação de telemarketing dentro do país, dando as regras para que as empresas possam nos ligar e oferecer serviços. Tá, e quais são as regras? Será que a sua operadora está cumprindo com todas elas? Ou será que ela está te ligando constantemente, tentando te oferecer serviços de forma abusiva? Vamos ver então. A primeira coisa que temos que observar é quando as operadoras podem nos ligar. Elas só podem nos ligar das 9 da manhã às 21 horas da noite nos dias úteis e das 10 da manhã às 16 horas da tarde nos sábados. Nos dias de domingo e feriado, as ligações são vedadas. Então, qualquer ligação da sua operadora em domingos ou feriados ou fora desses horários que nós acabamos de descrever são ligações feitas de forma abusiva. Outra coisa importantíssima que nós temos que ressaltar é que as operadoras só podem nos fazer 2 ligações por dia, somando o máximo de 15 ligações mensais. Então, aquela quantidade imensa de ligações que nós recebemos todos os dias, na verdade, são práticas abusivas por parte das operadoras de telecomunicação, que tentam nos forçar constantemente a consumir os seus serviços. Outra coisa que temos que ter em mente quando recebemos uma ligação de uma operadora é que o atendente, ao entrar em contato conosco, uma das primeiras coisas que ele deve fazer é se apresentar e apresentar qual é a operadora que ele representa e, de forma clara e expressa, nos expor qual é o objetivo da ligação. Ou seja, se ele está nos ligando para oferecer um serviço, isso tem que ser exposto de forma clara para que o cliente, para que o consumidor, ao atender a ligação, saiba exatamente do que se trata e possa tomar a decisão que ele realmente quer. Outra coisa que temos que ter em mente é que a operadora jamais pode nos ligar com o pretexto de uma pesquisa ou de realizar um sorteio para, na verdade, esconder ao fim da ligação uma oferta de um serviço. Como eu já disse anteriormente, a ligação deve ter o seu objetivo claro. Então, se ela liga para te oferecer um serviço, essa é uma das primeiras coisas que ela tem que deixar clara. Ela nunca pode esconder a intenção da ligação com uma pesquisa ou com um sorteio, para ao fim te vender alguma coisa. Essa é, na verdade, uma prática abusiva. Outra coisa que quase nunca se respeitam nas ligações de telemarketing é a vontade do consumidor. Nós devemos ter em mente que sempre que recebemos uma ligação de telemarketing, nós temos que expressar a nossa vontade. Eu quero ou não quero comprar um serviço. Eu quero ou não quero atender essa ligação. Se eu falar que eu não quero, o atendente deve respeitar a minha vontade e deve desligar a ligação no ato. Ele não pode continuar forçando a compra, pois essa é também uma prática abusiva. Outra prática vedada pelo Código de Conduta de Telemarketing é o uso de robôs para testar a nossa disponibilidade de atender o telefone. Ou seja, as operadoras usam robôs para nos ligar e ver se estamos disponíveis para atender o telefone. Quando nós atendemos, os robôs desligam. E aí, só posteriormente, após esse teste, um atendente realmente nos liga para oferecer um serviço.
essa é uma prática considerada extremamente abusiva, pois toma muito tempo dos consumidores, que passam o dia recebendo várias ligações e tendo o telefone desligado. Sempre que recebemos uma ligação de telemarketing, ela deve ter continuidade. O atendente nunca deve desligar a ligação abruptamente, sem se apresentar, sem apresentar a operadora e sem apresentar o motivo da ligação. Mais uma coisa importantíssima de se ressaltar é que nas ligações de telemarketing, os atendentes devem tratar os consumidores com total respeito, sendo totalmente proibido qualquer tipo de discriminação ou de uso de palavras de baixo calão. Também devemos saber que é proibida a venda de serviços para crianças ou adolescentes por meio de telemarketing. Sempre que a operadora ligar para um cliente, ligar para um número e uma criança ou um adolescente atender, o atendente deve pedir para que a ligação seja passada imediatamente para um adulto ou deve desligar o telefone no momento. Bem, sabemos então como devem funcionar as ligações. Agora vamos entender um pouco sobre como devem funcionar as ofertas que são feitas nas ligações. A primeira coisa que temos que entender é que sempre que a operadora nos liga para fazer uma oferta, essa oferta deve ser clara, correta e completa, devendo nos apresentar todos os preços, possíveis taxas adicionais, tempo de fidelidade, possíveis multas pela quebra de fidelidade e todo e qualquer gasto que seja possível dentro da contratação do serviço ofertado pela ligação de telemarketing. Outra coisa que também deve estar muito clara no momento da oferta do serviço é a possível necessidade de análise da viabilidade técnica para a instalação do serviço a ser contratado. Ou seja, o que isso significa? Vamos supor que a sua operadora te ligue oferecendo uma atualização do seu plano de internet para um plano de fibra ótica, mas que a atendente não tem certeza se no seu endereço existe ponto para instalação daquele tipo de internet. A atendente, durante a ligação, deve deixar claro que, primeiro, será necessária uma análise técnica para ver se o serviço poderá ser instalado no seu serviço, para só depois disso efetivar, concretizar a contratação. Ou seja, quando as operadoras te vendem um serviço que elas nem sequer sabem se existe a possibilidade de instalação no seu endereço, e só quando o técnico chega para instalar a internet, ou seja lá qual for o serviço, ele te informa que ali não existe a possibilidade de utilização daquele tipo de serviço, as operadoras estão realizando uma prática abusiva. Algo também muito importante de se destacar é que sempre que as operadoras nos ligam por meio do telemarketing e nos passam informações, elas devem também disponibilizar por meio de algum canal um instrumento, uma forma do consumidor averiguar se aquelas informações são realmente verdadeiras, se ele não estará comprando um serviço que ao final não existe. Feita a contratação do serviço, toda operadora deve disponibilizar um canal que permita a ligação direta entre o consumidor e a operadora, caso ele necessite, caso ele queira receber mais informações sobre o serviço contratado. E como eu já disse anteriormente, sempre que houver a oferta de um serviço, o atendente só pode concluir a contratação do serviço quando houver a declaração expressa da vontade do consumidor de que ele quer comprar o serviço. Apenas quando o consumidor disser, eu quero comprar o serviço. Ou seja, jamais o atendente pode presumir a compra por meio de confirmação de dados ou algo do tipo. É totalmente necessária
a concordância expressa do consumidor. Ok, entendemos então quais são as regras para que o telemarketing das operadoras de telecomunicações possa nos ligar para oferecer serviços. Mas e se eu não quiser receber essas ligações? O que eu faço? Existe um site chamado nãomeperturbe.com.br, que nós vamos deixar o endereço aqui embaixo, que é um site da Anatel, onde você entra, você cadastra o seu número, você cadastra qual operadora que você deseja retirar o seu número da lista de consumidores e essa operadora tem o prazo máximo de 30 dias corridos para retirar o seu número da lista de consumidores, ou seja, para parar de te ligar. Mas e se passados os 30 dias e a operadora continuar me ligando incessantemente para tentar me oferecer um serviço? Bom, nesse caso, você deve retornar no site nãomeperturbe.com.br e lá você vai apresentar uma notificação que vai diretamente para a Anatel e lá ela será analisada no prazo máximo de 5 dias úteis. E após essa análise, a operadora poderá sofrer uma sanção pela insistência nas ligações. Mas e se ao fim, depois de tudo isso, você ainda continuar recebendo ligações constantes das operadoras tentando te oferecer serviços, ou se as operadoras que te ligam violam a todo momento todas as regras que nós vimos aqui no vídeo? E agora, o que fazer? Nesse caso, você deve procurar o seu advogado, você deve guardar todas as ligações que você recebe com horário e com data, você deve identificar qual operadora que está te ligando e levar tudo isso para o seu advogado. E assim ele poderá entrar com uma ação judicial contra a operadora, pedindo para que o juiz determine que as ligações se encerrem imediatamente. E ainda é possível conseguir uma indenização por danos morais pelo transtorno causado pelas ligações de telemarketing, que muitas vezes atrapalha o consumidor tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, ainda mais nos dias de hoje, que todos ou quase todos usam o celular a todo momento, inclusive para trabalho e não só para fins pessoais ou de entretenimento. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado, que você tenha entendido um pouco mais sobre o que pode e o que não pode nas ligações de telemarketing das operadoras e que se você estiver passando por algum dos problemas que nós falamos aqui ou se você tiver identificado uma situação abusiva por parte de uma operadora, que você consiga, a partir do que você aprendeu aqui nesse vídeo, tomar a atitude correta e resolver o seu problema ou resolver o problema de um amigo, de um parente ou de alguém que você conheça que esteja sendo atormentado por uma operadora. Não esqueça de deixar o seu like aqui pra gente, compartilhar o nosso vídeo e nos siga também no Instagram e no Facebook. Um abraço, até semana que vem no nosso próximo vídeo. Tchau!